Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Estamos aqui para trazer mais um edital da cidade de Capivari, né? E sempre o objetivo desse canal é ajudar as pessoas, ajudar a gente a construir histórias de sucesso nos concursos públicos. Recebi uma receita aí no e-mail muito legal, a pessoa falando que soube através do canal do concurso da Fito Osasco, passou ou já foi chamada, né? Já entregou a documentação, enfim, e outras pessoas lá também comentaram no canal. Então a gente fica muito feliz, né? Eu vou compartilhar esses depoimentos, porque é o momento da gente fazer o bem, né? Ajudar as pessoas, e isso é tão bom. A gente precisa disso no nosso país, né? A gente está vendo aí gente juntando coisa para fazer atentado em aeroporto, gente, que absurdo isso, né? Podendo atingir aí milhares de pessoas, causar aí danos a pessoas, né, que estão ali, como a gente vê nos outros países, morrer criança, é um absurdo isso. Mas enfim, nós estamos aqui para fazer diferente, fazer o bem, né? Então olha lá, a Prefeitura Municipal de Capivari, né, a banca é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Você tem aí no site aí o perfil do IBAM, né? Então tem provas comentadas, inclusive. Então vai ter concurso de auxiliar de apoio à merendeira, né, escolar, 2 vagas ensino médio completo, jornada de 200 horas, salário de 1.959, oficineiro de dança, uma vaga, né, ensino completo, com experiência comprovada e capacidade técnica, né, nessa área, 100 horas de trabalho, 1.918, professor de desenvolvimento infantil, 5 vagas, tem que ter licenciatura plena em pedagogia, o curso normal superior, o antigo, né? Não é qualquer curso superior, tá? Mínimo de 150 horas, aula, R$19, quase R$20 a hora aula. Professor de educação básica de arte, tem que ter plena em artes, né? Formação específica. Na área superior, 150 horas, R$24,15 a hora aula. Professor de Educação Básica 2 de Geografia, também licenciatura plena aí na área, né? Ou correspondente, 150 horas, também R$24,15 a hora. Professor básico de inglês, deficiência auditiva e intelectual, inclusive saiu uma retificação, vou ver se eu mostro aqui para vocês, em relação à educação especial, tá? Mas é mínimo 150 horas e R$24,15 a hora aula, tá? Eu nem vou comentar essa aqui é plena na área correspondente da educação, porque especial, porque teve uma retificação, tá lá no site, tá? Então, educação visual também, deficiência visual também, né? 24 horas e 15, e professor de trabalho pedagógico, uma vaga, tem que ter pleno em pedagogia, ou mínimo, ou curso normal superior, 120 horas aula, R$24 a hora aula, né? Então aqui vai falar aqui, certo? Tem que ter as habilitações, né? Fazer inscrição, né? Seguir aqui o edital bonitinho. Não fala, que eu sei que muita gente vai perguntar se tem vale transporte. Normalmente as prefeituras têm vale transporte, mas aqui não informa, né, se tem vale alimentação, plano de saúde. E aí você pode mandar um e-mail para o RH da prefeitura para saber se tem alguns benefícios, né? Então aqui tem os anexos que estão aqui no edital, certo? As inscrições, né, sempre feitas pelo site, tá? E aí você tem que ter aquela, né, quando você se inscreve, tem que ter aquelas condições lá, na data da posse ter no mínimo 18 anos completos, né? Então você pode fazer com 17, desde que você tenha na data da posse 18 anos, né? Aí está em dia com as suas obrigações, né? CPF regularizado, justiça eleitoral, serviço militar para os homens, não ter antecedentes criminais, né? Então, sempre você tem que respeitar aí as normas, né? Estar em dia com a legislação brasileira aí, certo? Não ter sido demitido, né?
problema no serviço público, enfim. Né? Para o cargo de monitor de apoio e transporte escolar, apresentar no ato da posse certidão negativa do registro de distribuição criminal relativas aos crimes de homicídio, roubo, estupro, corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, tá? Bom, as inscrições, elas vão do dia 2 de janeiro de 2023 a 2 de fevereiro de 2023, né? Aqui você vai no site, né? ibansp-concursos.org.br, é tudo feito por lá. Aqui a escolaridade, né, de auxiliar de apoio e oficineiro R$ 74,00 e professores, como é cargo superior, R$ 92,00. Não tá barato não a inscrição, né? Bloco A e bloco B. O bloco A normalmente é de manhã, né? Auxiliar de apoio, oficineiro e professor de desenvolvimento. E à tarde, professor de educação básica 2, todos, e professor de trabalho pedagógico, tá? Então, dá para você fazer aí 2 provas, né, no dia, se você quiser, certo? Desde que uma seja no bloco A, outra no bloco B, né? Você não pode colocar as 2 no mesmo bloco, senão vai ser no mesmo horário, aí você não vai ter opção, certo? Vai ter que fazer uma só, né? Candidato que não é deficiente, mas necessita de alguma condição especial, tem que mandar um SEDEX, né? O IBAN usa o SEDEX para o IBAN para ver qual condição. Às vezes a pessoa está com tá de cadeira de rodas, né? Quebrou alguma coisa, enfim, está com algum problema de visão, precisa de uma prova ampliada, enfim, qualquer situação, desde que você não seja deficiente, né, seja algo temporário, certo? Você vai solicitar ao IBAN, né? Sempre por SEDEX, tá? Como está aqui no e-mail. Candidato pode usar o número social também, se quiser, né? Então, também, né? Tem que solicitar aí para o IBAN, aí você pode fazer isso através do e-mail, certo? Se você quer que use o seu nome social. Também, se você exerceu júri, né, para efeitos de desempate, você participou de júris populares, você também tem que mandar para o SEDEX, para o IBAN, né, porque isso é um dos fatores de critério de desempate. As inscrições, elas são via internet sempre, do dia 2 de 2023, né, primeiro dia útil, não, útil não, né, primeiro dia do ano, né, depois do ano novo, né, dia 2 de janeiro, ao dia 2 de fevereiro, é um mês de inscrições. Você tem que ler atentamente o edital, imprimir o boleto, pagar o boleto, geralmente naqueles lugares, nos seus aplicativos ou no banco mesmo, né, na rede bancária, sempre melhor, tá? Porque se não der algum problema, o IBAN não se responsabiliza, né, nem a prefeitura, por pagamento feito em correio, supermercado, loja de lotérica, enfim, né? Porque às vezes esses lugares não têm tanta prática de pagamento de boletos de concurso, e aí pode dar algum problema, enfim, né? Pagamento do boleto até o dia 3 de 2 de 2023, certo? Então, atenção para você não deixar para o último dia, né? Aí você vai sempre acompanhar pelo site todas as informações. Professores, mandam e-mail do dia da prova. Olha, é você que tem que acompanhar, tá? O dia da prova, o local, né? Sempre o candidato tem que fazer isso pelo site do IBAN, né? Então, pelo site do IBAN. Vai digitar lá seu CPF, data do nascimento, aí você tem que cadastrar seus dados corretamente e aí você vai acessar. Caso você não consiga, você manda um e-mail lá para o atendimento@ibansp-concursos.org.br, tá? Caso você não consiga, né? Você pode fazer inscrição aí em qualquer lugar, né? Se você tem dificuldade de internet, hoje é mais raro isso, né? Mas o IBAN coloca aqui, tem o programa Acessa São Paulo, Telecentros, enfim, né? Hoje é mais fácil. Solicitação ou redução ou isenção no pagamento, aí tem uma lei municipal, né, que é amparada por um decreto,
os candidatos estudantes, né, aqueles regularmente matriculados no ensino médio em curso superior de nível graduação e os que se encontram desempregados ou que receberam remuneração de até 2 salários mínimos poderão requerer redução de 50% do valor da inscrição com base na legislação municipal, certo? A Lei 3.119 de 2005. Os candidatos que comprovem regular a doação de sangue pelo período de mínimo de 6 meses e os candidatos considerados hipossuficientes poderão requerer a isenção do valor, além dos doadores de medula óssea, né, com base na Lei 13.656, que é uma lei federal de 2018, tá? O candidato que se enquadra em uma das situações descritas, que quiser requerer a isenção ou redução de 50%, deverá efetuar normalmente sua inscrição no site no período de 2 até 6 de janeiro e proceder da seguinte forma: acessar o link, né, do IBAN, preencher o formulário de inscrição, confirmar os dados, né, imprimir e assinalar a opção de isento ou redução e assinar o requerimento e protocolar na Secretaria Municipal de Educação, setor de Protocolo e Informática, na Avenida Piratininga 797, no bairro Santa Terezinha. Portanto, gente, a isenção você tem que protocolar lá, né? E aí o requerimento de isenção e tal. Então, se você não é da cidade, você tem que ver se vale a pena, né? Ou se você tem alguém para fazer isso para você, obviamente, né? No caso de candidato estudante, cópia do RG, certidão, né? Expedida por instituição pública ou privada que está matriculado no ensino médio, em curso pré-vestibular ou curso de nível de graduação ou pós-graduação, certo? Toda a documentação. No caso de candidato desempregado, cópia do RG CPF, cópia das páginas onde constem a foto do candidato, carteira de trabalho e previdência, né? Baixa por demissão do seu último emprego ou estágio remunerado. E no caso de candidato que receba até 2 salários mínimos, né, cópia da carteira, trabalho, cópia do último holerite, poderá ser substituída por declaração do empregador, a declaração que o candidato ganha até 2 salários mínimos e tal, certo? E no caso do candidato financeiramente hipossuficiente, cópia do RG e CPF, cópia da conta de luz, comprovação do endereço em eventual diligência e cadastro na assistência social, né, comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, apresentar a certidão de nascimento, né, e comprovante de endereço, e declaração de hipossuficiência financeira expedida por órgão competente ou próprio punho por candidato com firma reconhecida, cuja validade não poderá superior a 15 dias da declaração, né? Na declaração deve constar lá, né, a qualificação do candidato, RG, estado civil, bem como a advertência que eventual afirmação falsa leva o candidato às sanções previstas em lei civil e penal. Ou seja, se você disser que é hipossuficiente financeiro, que você não tem condições, e depois for verificado que você tem, você vai responder por falsa declaração, né? Falsidade ideológica, enfim, tem um monte de implicação e aí você vai ter problema depois nos outros concursos, né? Então, caso de doador de sangue, né, RG, CPF, cópia, carteira de doador de sangue ou medula óssea, né, quem é doador, que nem eu sou do Redome, né, está cadastrado no Redome, aí tem que ter aí da doação de sangue os últimos 6 meses, e o requerimento também deve ser entregado aí, entregue, né? Entregado é ótimo, né? Entregue com a respectiva documentação do dia 2/1 a 6/1 na Secretaria Municipal, certo? De Educação, ali na Avenida Piratininga, 797, bairro Santa Terezinha, Capivari, né? Então, se você não fizer dessa forma, o seu requerimento está indeferido, né? Ah, mas por que não é pela internet? Não é, né? Não é, então está no edital e aí você tem que fazer lá presencialmente. Aí você precisa ver se compensa, né? Por exemplo, um tem que fazer reconhecimento de
em assinatura, né? Já vai gastar um dinheirinho aí com isso. Então, tem que ver se compensa você pedir a isenção, certo? Candidato que se inscrever solicitando redução deverá imprimir boleto, e se tiver redução, né, indeferido, aí você pode ir lá imprimir o boleto no valor integral, certo? Se tiver seu pedido de redução deferido, aí você imprime o boleto com o valor da inscrição reduzido para quitação até o dia 3/2/2023, né? Então, as regras aí para você conseguir aí a redução ou a isenção, certo? Então, precisa estar atento aí a essa regra. Tem recurso, claro, não seja aprovado sua isenção, mas prazo é curtinho, então você tem que ser rápido. Inscrições dos candidatos com deficiência, né? Então, se você tem deficiência, você pode se inscrever, são 5% das vagas reservadas, né, para as pessoas com deficiência, e aí você tem que seguir as normas e enviar o laudo também aí por SEDEX, né? É importante que você esteja atento, né? As pessoas que têm deficiência sabem o que é deficiência, né? Não é qualquer coisa. Ah, eu uso óculos, eu tenho uma dor nas costas, uma dor na perna. Isso não é deficiência, tá? Então é preciso seguir aí. Tem muita gente, né? A gente sabe que às vezes tenta de dar uma desperto, e aí isso pode te prejudicar nos concursos, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Você tem que seguir realmente, né, os itens. Você vai participar normalmente das provas e tal, mas você tem a lista de pessoas com deficiência. Falando das provas, né? Então, as provas, elas duram 3 horas, né? Auxiliar de apoio escolar e oficineiro de dança, eles vão responder língua portuguesa 18 questões, matemática 10 questões, conhecimentos específicos 12 questões. Professor, todos, português 15 e legislação e pedagógico 25. Aproveitando o ensejo, né? Falar que a gente tem eu vou deixar aí no link descritivo, uma estante virtual, tem lá um livro, 800 questões pedagógicas comentadas. Tem também LDB comentada, esquematizada para concurso público, com várias questões, os dois livros muito bons. E se você quiser adquirir, o link vai estar na descrição aí, certo? Cada questão apresenta 4 opções de resposta e acerta um ponto, né? Então, candidatos a serem habilitados. Professor de desenvolvimento infantil, estar entre os 40 na lista geral e ter obtido no mínimo 50% de acerto. Professor, se eu for ficar na posição de número 50, tá fora? Ah, mas eu acertei mais de 50%, mas eles vão habilitar os 40 candidatos, tá? Então, estar entre os 2 candidatos da lista especial deficiente, né, e ter obtido no mínimo 50%. E os professores de Educação Básica 2 e de Trabalho Pedagógico, os 14 candidatos, né, com melhor nota na lista geral, e os empatados na última nota, considerado para esse fim ter obtido no mínimo 50%, certo? E os demais cargos, 50% de acerto na prova para ser habilitado. Ok? Entenderam essa parte, né? Então, você tem que estar aí entre os 14 e os 40, né? Significa aí, a prefeitura já dá uma dica aqui que ela vai chamar esse número, né? Provavelmente. A prova, ela vai ser dia 5 de março de 2023. Quem não tirar 50% dos pontos está eliminado do concurso, né? A prova, o edital de publicação, né, da convocação para a prova vai ser dia 23 de fevereiro, então você tem que entrar lá no site do IBAN ou da prefeitura para você ver aonde vai ser o seu local de prova, certo? Normalmente a prova é em Capivari, certo? É em Capivari a prova. Mas se tiver lá um excesso de candidatos, ela pode, inclusive, ser em municípios vizinhos, né?
Então, as provas, elas são de caráter classificatório, eliminatório, né? Ela vai avaliar o conhecimento dos candidatos, do anexo 2, que nós vamos falar já já. O candidato deve comparecer ali com mínimo 30 minutos, deve acompanhar no site as convocações, né? O candidato que se apresentar fora do horário perdeu, né? Não tem jeito. Tem que levar lá um documento com foto no dia da prova, né? Aquelas coisas básicas, né? Se quiser levar o comprovante de inscrição, também pode levar, mas ele não é válido como documento de identidade, tá? O documento de identidade você tem que levar, certo? Não esqueça disso, né? Então, sempre ali, se você por acaso teve o seu documento de identidade roubado, né? Perda, furto, enfim, há no máximo 30 dias você pode levar lá o boletim de ocorrência e aí você vai ser submetido à identificação especial. Se já passou mais de 30 dias, já deu tempo, né? Já daria tempo de você ter providenciado um novo documento, portanto, eles não vão aceitar o seu boletim de ocorrência se ele tiver mais de 30 dias, certo? Você não deve levar aí objetos, né? Como, por exemplo, gorro, boné, protetor auricular, óculos de sol, né? Se não tiver justificativa médica, você não pode usar, tá? Celular, aparelho eletrônico, agenda eletrônico, relógio, né? Por exemplo, o meu, esses relógios, eles são, como se diz, eles permitem, né? Esse aqui, mostrando para vocês, eles permitem que você receba mensagem, então também não pode, né? Enfim, não pode nenhum relógio. Bom, não pode consultar qualquer terceiro, tem que respeitar a banca, né? Respeitar as pessoas que estão lá, porque tudo isso pode fazer com que você seja desclassificado. Você criou confusão lá, né? Então, lê atentamente a folha de respostas, porque eles não trocam o gabarito, né? Então, você tem que ler direitinho, preencher direitinho. É de total responsabilidade sua o preenchimento, a conferência, né? Ver se o caderno está certinho, se não está faltando nada. Enfim, isso, se tiver faltando, aí você pode pedir para trocar, tá? Bom, você deve preencher os alvéolos da folha de resposta, né? Com caneta preta ou azul, certo? Se você marcar lá duas na mesma, já não conta, né? Aquela questão você perdeu, emenda ou rasura, né? Ainda que legível, porque isso é feito uma leitura eletrônica, então você tem que ter cuidado, tá? Somente após decorrido o tempo de 1h30, né, o candidato pode deixar a sala de aplicação. Somente após 1h30 ele pode levar o caderno de questões, né? Então você tem que esperar isso. Os dois últimos saem juntinhos, não podem sair separados, porque eles têm que assinar a ata da sala, lacrando o pacote, né, envelope, tudo certinho, certo? Aí eles recomendam aqui a questão do uso de máscara ainda, né? Prova de títulos, esse é para professores, né? E para os candidatos habilitados, tá? Então, as datas e o local de entrega dos títulos será o mesmo das provas, né? Então, vai ser no mesmo dia. Então, você deve levar seus títulos no mesmo dia. E o que eles consideram como título? Doutorado, 5 pontos, né? Mestrado, 3 pontos, todos acompanhados do diploma e certificado histórico escolar, e os cursos de lato sensu, 360 horas, né? Que tem que ter uma relação direta com o curso, né? Não pode ser qualquer lato sensu, isso aqui tem, não. Vale 1 ponto, você pode apresentar aí, né? 2, né? Porque o máximo de pontos são 2. Então, você tem que levar, né? Tem que ser diretamente ligado com a área com a qual você está concorrendo, certo? E aí tem que ter o histórico escolar, né? Vai ser analisado somente os títulos daqueles que forem aprovados e habilitados, certo? Mas você vai entregar lá no dia, né? Então, o candidato deve preencher o formulário do anexo 4, que está aqui no edital, e levar lá o seu
certificado. Juntamente com o formulário, deve ser apresentada uma cópia autenticada em cartório de cada título declarado ou cópia simples. É no dia da prova que você vai levar isso, tá? E aí a classificação, né? Os candidatos têm a lista geral, os candidatos habilitados, e a lista especial contendo os candidatos deficientes habilitados, certo? Esse sim vai se somar aí a pontuação dos títulos, no caso dos professores, né? Recurso, sempre 2 dias úteis ao fato que deu origem. Saiu o gabarito, você tem 2 dias úteis. Saiu a classificação, você tem 2 dias úteis, certo? Aí os recursos também, né, de isenção e inscrição devem ser protocolados na secretaria, certo? E aí, para a questão de recurso referente ao edital, aplicação da prova, gabarito, notas, aí é no endereço eletrônico, tá? Somente de isenção que é presencial. Se o seu recurso ele não tiver fundamentado, for apresentado fora do prazo, for interposto de uma outra via, né? For coletivo, o recurso é individual, tá, gente? Tiver um teor que desrespeita a banca, esse ban, não sei o quê, aí já é indeferível, né? Então você tem que ter uma linguagem formal, tem que estar bem fundamentado para você fazer um bom recurso, certo? A comissão especial de concurso constitui última instância, né, sendo soberana as suas decisões. Inclusive, outro dia uma candidata me perguntou que ela questionou uma mudança de gabarito da banca. E realmente, eu concordo com ela, acho que a banca errou, mas a banca é a última instância, né? Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça ele não tem analisado, dado, né? Ele fez um acórdão que diz que realmente a banca é a última instância, né? Enfim, então, né? A gente às vezes não tem muito como chorar, tem que fazer um recurso. O recurso do recurso não tem, tá? Então a convocação será no Diário Oficial de Capivari, né? Quando for para tomar posse, aí vai pedir todos os documentos para a posse, né? Uma sequência de documentos aí que você tem que, né, levar para a prefeitura, enfim, aí quando você já passou, aqui as disposições finais, né, informações gerais aí sobre o concurso, tá? Aqui, ó, prefeitura não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes de endereço residencial não atualizado, tal, né? Então, o importante é que você sempre acompanhe. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, aí muita gente confunde, então é só para trabalhar 2 anos? Não, gente. Concurso público, a partir do momento que você tomou posse, passou estágio probatório, os 3 anos, se efetivou, é para a vida inteira. O que validade é da lista de aprovados durante 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, durante 4 anos, a prefeitura pode chamar os aprovados dessa lista. Depois disso, a prefeitura tem que fazer um novo concurso, certo? Porque os concursos não podem a lista ser eterna, então ela tem um prazo de validade. Durante esse prazo de validade, todas as vagas que a prefeitura colocou no edital, ela tem que chamar, tá? Ela tem que chamar, certo? O concurso acaba quando ele é homologado, né? Aí acabou toda a fase de recurso e tal. Homologado, ele pode começar a chamar as pessoas. Bom, aqui tem a descrição dos cargos, né, o que faz cada um, auxiliar de apoio escolar, ó, prepara e distribui refeições, né, aqui no caso merendeiras, né, oficineiro de dança, né, participar da elaboração da proposta do estabelecimento, profissional de desenvolvimento do ritmo, da atenção musical, coordenação motora, tá? Professor de desenvolvimento infantil, que vai atender as crianças de 0 a 3 anos nas creches, né? Então, vai trabalhar aí com as políticas públicas relativas à creche. O professor de arte, certo? Que vai trabalhar aí com as questões relativas à educação artística, né? Enfim, professor de geografia, né? Então, é tranquilo também, questões de geografia.
Inglês, certo? Trabalhar aí as questões do currículo de inglês, deficiência auditiva, intelectual, visual, né? E o professor de trabalho pedagógico, que é talvez a grande novidade, aí o pessoal deve estar se perguntando o que faz o professor de trabalho pedagógico. Ele participa, elabora e cumpre a proposta pedagógica, né, em que trabalha, zela pela aprendizagem do aluno, ministra com qualidade os dias letivos, participa dos períodos escolares, responsabiliza-se pela segurança dos alunos, disciplina, organização geral da classe, participa do conselho, colabora com as atividades, né? É meio que um professor, assim, vamos dizer, não é substituto, mas seria como, né? Promove as atividades, ó, atua quando não estiver em regência de sala em atividade de recuperação contínua, paralela, com alunos de baixo rendimento, né? É quase um professor adjunto de apoio, né? Seria mais ou menos isso, tá? E aqui os programas das provas, né? Então, língua portuguesa, os cargos de auxiliar e apoio oficineiro de dança, né? Questões aí de interpretação de texto, ortografia, acentuação, pontuação, concordância verbal, matemática, né? Teoria dos conjuntos, regra de 3, porcentagem, equação de primeiro e segundo grau, né? Funções do primeiro e segundo grau. Eu tenho provas fomentadas aí para vocês, né? Auxiliar de merendeira, os conhecimentos específicos, né? Segurança do trabalho, utilização de equipamentos, manipulação de alimentos, né? Oficineiros de dança aqui, todos estou falando sobre dança moderna, né? Várias coisas aí, de músculos, dança, movimento, enfim. Cargos, professores, todas as disciplinas, questões aí de ortografia oficial, acentuação, pontuação, concordância, né? Emprego, avaliação, interpretação de texto, conhecimentos pedagógicos, aqui você vai encontrar bastante coisa aí no canal, né? Então, texto aqui do Ministério da Educação, indagações sobre o currículo, Lilian Bassi, a personalizagem e tecnologia na educação, a sala de aula inovadora, Cortella, a escola e o conhecimento, produção escrita e dificuldades de aprendizagem, né, do Joaquim Dolls, Roxane Gagon, Ibernon, né, docente profissional, formar-se para as mudanças em CTs, esse texto eu devo gravar. Délia Lerner tem no canal, né, aqui eu pulei a desenvolver capacidades e talentos, que é sobre inclusão, ler e escrever na escola, tem no canal, Cipriano Lucchesi, ensaios construtivistas, metodologias ativas do Moran, né, Isabel Solé, um clássico aí também, estratégias de leitura, Celso Vasconcelos, em disciplina, Vygotsky, o diálogo entre ensino e aprendizagem da Thelma Weiss, a prática educativa, bem clássico aí a parte da educação, e aqui a parte da legislação, Constituição, LDB, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, texto aqui da Secretaria do MEC de Educação Especial, Ministério da Educação, a Resolução 2 de 2017, que fala sobre a BNCC, a Resolução 1, que fala sobre a educação de jovens e adultos, né? E aí, claro, os candidatos devem observar as alterações ocorridas. E o conhecimento específico do professor de desenvolvimento infantil, também trazendo aqui documentos do MEC, né? Aprendizagem na educação infantil, diretrizes curriculares para a educação infantil, tem bastante material aí no canal sobre isso, né? Então aqui, práticas cotidianas na educação infantil, referencial curricular para a educação infantil, certo? Aqui os autores, né? Até enxuto aqui de artes, né? Os conhecimentos específicos, tá? Geografia também, Aziz Absaber, um clássico aí, né? Para quem é da geografia, conhece, e entre outros aqui, Milton Santos também, certo? Aqui de inglês, né? Até que as bibliografias não estão tão grandes, o que ajuda bastante aí os candidatos. Aqui de educação especial, certo? Então, Mantuan aí, que é um clássico, né? Se você é da educação especial, tem que ter lido Mantuan. Então,
São aí até bastante enxuto. E aqui o de professor de trabalho pedagógico, que cai aí a Jussara Hoff, uma avaliação mediadora, Délia Lerner, né? Muitos aí, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, a BNCC, né? O Arroio, também a Maria Tereza Egler Mantuan, também clássico. Você vai achar bastante coisa aí. Philippe Perrenot, 10 competências para ensinar, autores bastante clássicos. Um edital enxutinho, né? Então dá para você estudar bem ele aí. Eu gostei porque não é aqueles editais tamanho gigante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela, né? Deixa eu achar aqui. Saiu uma retificação. Estou mudando aqui para vocês. E essa retificação saiu agora, né? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês. Uma retificação curtinha, mas é dos candidatos aí, ó, professor de educação, deficiência auditiva e visual, né? Então, licenciatura plena, formação superior e correspondente, conhecimento em Libras, comprovado através do histórico escolar, mínimo 150 horas, e a deficiência visual também, conhecimento em Braille, comprovado através do histórico escolar, né? Então, é só essas modificaçãozinha aí que teve, tá? Mas é um bom edital para vocês, hein? É um bom edital. Eu sempre falo, ó, fazer provas ajuda bastante o seu desenvolvimento, né? Eu vou publicar a minha história, vocês vão ver que a minha história de aprovações, inclusive depois com vários primeiros lugares, você deveu ter feito muitas provas e tal, fazer uma prova de manhã, outra de tarde, né? Fui pegando o jeito das bancas de perguntar, fui aprendendo a estudar, né? Claro que se você pegar as minhas dicas aqui, você vai facilitar o seu caminho, né? Eu aprendi na raça, né? Na dureza mesmo, né? Tendo que ir lá errar, enfim. Então, dá para você fazer isso, tá bom? Ó, contando aí com o seu depoimento depois aí, ó, fiz a prova de Capivari, passei, né? Muito legal esses depoimentos que o pessoal publica aí. É só você entrar lá nos comentários, tem vários comentários, né? Vários. É ruim a gente ficar falando da gente, né? Então, vai lá e confere, né? É que nem comprar coisa, você tem que ler os comentários lá para ver se é bom ou não. E se você quiser ajudar o canal, esse trabalho, a gente está com o propósito de um vídeo por dia, né? Então a gente está aí no ritmo de gravação e claro, se você puder ajudar adquirindo os materiais lá, os livros, né, que eu vou colocar disponíveis aí para vocês, isso sempre ajuda muito o canal, tá bom? Grande abraço e até mais!